Agora falando de forma mais prática, já que você já entendeu a fisiologia, o mecanismo que isso termina acontecendo no nosso organismo. Doutor, e no meu dia a dia, o que é que eu faço? O que é que termina? Me diga uma dica aí, uma orientação que eu posso entender um pouco melhor essa questão. Quem é de carga glicêmica alta, baixa? Eu já sei que tem que ser baixo, já sei que tem que ser fracionado. Pensa comigo, vamos começar pelas farinhas? Quando eu estou pensando em uma farinha de trigo, não estou nem falando da questão do glúten, do processo inflamatório, eu estou falando que a farinha de trigo ela tem uma carga glicêmica mais alta. Então, todos os alimentos que venham a ter aí a farinha de trigo, eles terminam tendo, em geral, uma carga glicêmica mais alta. Quando eu substituo essa farinha, seja com uma farinha de linhaça, uma farinha de grão de bico, uma farinha de amêndoa, aquela mesma estrutura, vamos falar do pão, o pão de farinha de trigo e o pão com essas outras farinhas, você termina tendo uma carga glicêmica mais baixa. Isso já torna-se possível. Então, quando a gente fala do pão, é possível comer pão? É possível comer pão, desde que esse pão possa ser feito de um outro tipo de farinha. Mesma questão da farinha de trigo e tudo mais, você pode instituir isso na tua alimentação de forma mais como uma permissão. Mas o pãozinho de todos os dias, e você principalmente colocar aquela margarina e tudo mais, não termina sendo vantajoso. Particularmente, eu oriento meus pacientes a colocar essa situação do pão mais como uma permissão, podendo sim, não vejo problema você se permitir se você tiver uma rotina saudável, mas se possível você substituir essa farinha por essas outras farinhas com carga glicêmica mais baixa, isso vai te ajudar muito no emagrecimento. Outra coisa, quando você vai comer uma fruta, eu vejo boa parte das pessoas, não, porque essa aqui tem engorda, outra emagrece. Só que na verdade a gente tem que pensar o seguinte, os maiores problemas que nós temos no nosso dia a dia, dificultando o processo de emagrecimento, está nos produtos ultra industrializados, os docinhos ou os salgadinhos aí em excesso aí desses produtos que terminam dificultando o emagrecimento. Minha gente, comida de verdade sempre é melhor do que qualquer coisa. Pode ser a comida de verdade com a carga glicêmica mais alta que tiver em relação a um processo que seja industrializado, o natural sempre termina sendo mais benéfico. Uma das coisas que eu falo e é importante a gente pensar é o seguinte, tudo que termina sendo natural, ele termina sendo mais integral, termina dificultando essa digestão em termos de absorção desses carboidratos e lentificando o processo da distribuição, comparado a qualquer coisa que seja industrializada, que termina sendo, em geral, mais rápido. Mas vamos falar dos produtos naturais, dos alimentos mais naturais. Quando eu vou pensar num suco na fruta, pensa só comigo, vê se você já começou a captar a ideia. Eu estou comendo a fruta está lá, seja uma laranja, seja o que for. Tem um bagaço, eu estou comendo, aquilo ali tem fibra, vai lentificar o processo aí da absorção, comparado, por exemplo, ao suco. Quando eu pego o suco, por exemplo, suco da laranja, eu não faço com a laranja, geralmente é uma, duas ou três, e aquilo ali termina sendo pobre em fibras. Já vem aquilo mais quebrado, aquele açúcar vai rapidamente entrar na nossa circulação, elevar a tal insulina e vai dificultar o processo de emagrecimento. Tudo você está me entendendo? Aí você diz assim, então não é para tomar suco? Não é isso que eu estou dizendo. Mas num processo de emagrecimento, a gente tem que saber poder lidar. E aí, a fruta sempre termina sendo mais benéfica em relação ao suco quando a gente está pensando nisso. Quando a gente vai tomar um suco, aí tem as possibilidades. Vai tomar um suco de laranja, termina absorvendo, tendo uma carga glicêmica mais alta, comparado, por exemplo, ao de caju, que termina tendo mais baixa. Então, você tem como fazer essas associações para, mesmo assim, minimizar essa questão da carga glicêmica. Quando a gente vai falar do que eu posso modificar para poder baixar essa carga glicêmica, existem algumas estratégias interessantes. As fibras, elas podem ser introduzidas. Então você vai comer, por exemplo, um cuscuz, se você for colocar uma fibra, uma chia que seja, uma farinha de linhaça e tudo mais, aquilo ali já vai lentificar o processo aí da liberação desses carboidratos. A gordura, a própria proteína. Então quando você está comendo um prato, de forma prática, tem lá arroz integral, olha o que é, integral, termina tendo o que é a liberação mais lenta, melhor do que arroz branco, e não que não possa arroz branco, até dentro de uma dieta low carb, a depender da quantidade, porque o que importa é que aquele prato tenha uma baixa carga glicêmica. Mas falando aqui do arroz em si, integral, feijão uma quantidade menor, vê uma quantidade maior de salada, de legumes, em relação à carga glicêmica em si, a beterraba é que termina tangindo um pouco mais e estando um pouco mais acima que os demais. A cenoura mais ou menos ali no meio, e os demais, de uma forma geral, tem a carga glicêmica de moderada para baixa. E aí, quando a gente vai pensar na proteína, quando a gente está comendo ali o frango, a proteína, ela também lentifica o processo aí da liberação desses carboidratos, ajudando a poder baixar mais um pouquinho.
Também as gorduras, então quando você coloca um azeite, você está dificultando o processo ali para poder, aquilo ali que ia ser absorvido de forma muito rápida, aquele carboidrato já vai ser um pouquinho mais lento. Veja as estratégias que a gente pode pensar. Do mesmo jeito até no cozimento. Quando a gente vai colocar uma coisa para cozinhar demais, fica muito molinho, tudo um arroz que seja, por exemplo, mais molinho e tudo mais, aquilo ali ele termina aumentando. Quanto mais cozinhado que seja, termina aumentando mais a velocidade com que aquilo ali vai ser absorvido, porque já vai estar mais quebrado. Olha a lógica. Se aquilo está um pouquinho mais durinho, mais al dente, termina também dificultando aí essa liberação aí para ela ser de forma mais lenta. Então, termina ajudando no processo também de emagrecimento. Então, veja como essas questões práticas no seu dia a dia você pode colocá-las em prática e você já está entendendo que você pode comer carboidrato e fazer uma dieta low carb, porque quando estamos falando low carb, primordialmente estamos falando de alimentos com baixa carga glicêmica ao longo aí de todo o dia. E agora eu vou falar agora para vocês sobre os erros, os principais erros que eu termino observando aí na dieta low carb. Erros das dietas aí low carb que as pessoas terminam fazendo. Primeira coisa de todas é que termina às vezes boa parte das pessoas errando muito na mão. Doutor, eu como tão pouco que eu não emagreço. Mas aquele pouco que às vezes você está comendo errado. Então, perceba só comigo, um pacotezinho às vezes de biscoito que está ali já tem a quantidade completa de carboidratos que você precisaria caso você esteja fazendo uma estratégia low carb. Às vezes 1 quilo que seja aí de uma comida, de vegetais e tudo mais, às vezes termina não chegando na quantidade de carboidratos que você deveria utilizar naquele dia. Então a primeira percepção é essa, a quantidade de carboidratos e a quantidade de comida. Às vezes a comida é pequena, mas aquela comida todinha é basicamente carboidrato. Às vezes você come bastante, mas a quantidade de carboidrato ali é menor. Segunda coisa, é essa questão que eu falei, a periodização, o fracionamento. Se você termina não come nada durante a manhã, tarde, quando chega à noite termina comendo feito um boi aí, um touro, né? Você às vezes termina jogando aí um pico de insulina de uma hora para outra lá para cima e não tem a dessensibilização dos receptores, não tem os benefícios que a dieta low carb pode terminar proporcionando. A outra coisa também, monotonia. Então, o corpo da gente gosta de mudança. É de manhã, às vezes. Amanhã eu não vou tomar o café da manhã, vai ser almoço, vai ser jantar. No outro dia vai ser café da manhã, almoço e jantar. Depois vai ser o lanche e tal. Então, essas mudanças, elas ajudam no processo. E também a mudança em relação ao próprio prato. Então a gente diversificar, quanto mais diverso tiver ali o prato, vai ajudar não só na questão da gente se adaptar melhor a uma situação, ou seja, dietas às vezes que são muito monótonas, você consegue fazer durante um período curto. Períodos prolongados é fadado aí ao fracasso você conseguir ter sucesso. E aí tem a outra coisa, duas coisas que particularmente eu vejo de forma razoável no consultório, que uma é: então não vou comer mais então os carboidratos e carga glicêmica alta, vou botar para baixo e eu vou caprichar na proteína, doutor. Aqui é que eu sei que vai me dar saciedade, a proteína é bacana, é boa, ajuda em imensas coisas, construção do imuno, sistema imunológico, raciocínio e tudo mais. Mas se você come também demais as proteínas, o corpo da gente ele não é besta, ele vai acumular aquela situação também, vai transformar aquele excesso de proteína em açúcar, através de um processo chamado gliconeogênese. Então, se você come demais proteína, no corpo da gente, dentro da gente, vai ser transformado em açúcar. Se você sabia disso. Se não sabia, agora está sabendo. E a outra situação em relação aos produtos Diet Light, que eu tanto termino batendo, vai tomar um refrigerante que seja Diet Light, pode ser que a questão calórica lá seja baixa, mas o adoçante que às vezes é colocado ali, termina não sendo um adoçante de qualidade e termina provocando com que depois você tenha mais fome, você termina comendo lá para frente, e aí termina estragando toda a situação, já que a gente tem que fazer uma sistematização para diminuir a sensibilização aí dessa questão dos receptores, diminuir também a questão aí da insulina. Então, só fechando aqui, diante de tudo que já foi falado, o importante dentro de uma dieta low carb, caso você venha fazer, caso o nutricionista, que é o profissional mais adequado para se fazer uma dieta, prescreva aí para você, é você justamente periodizar, fracionar durante
todo dia, não juntando tudo numa refeição só. Durante os dias está mudando, deixando o prato cada vez mais colorido, comendo comidas que venham a ter alimentos com carga glicêmica mais baixa, lembrando que a farinha de trigo termina tendo essa carga glicêmica mais alta, a substituição pela amêndoa, de grão de bico, a de linhaça, termina ajudando o próprio pãozinho que está lá, você pode fazer e pode ter esse benefício. Quando a gente vai pensar em suco e frutas, a gente pensa que sempre a fruta termina tendo um maior benefício, que tem mais fibras. E quando a gente vai pensar também nos tipos de frutas, obviamente tem algumas que terminam facilitando, outras dificultando um pouco mais. Então, se você está falando da uva passa, da banana mais madura, da ameixa, aí já tem um índice glicêmico aí mais alto. Quando a gente está pensando no kiwi, no morango, na maçã, na própria melancia, que tem uma carga glicêmica também mais baixa, ajuda mais aí no emagrecimento. Buscar sempre alimentos integrais. Então, quando você está tendo um arroz integral, pensa comigo, aquilo ali vai demorar mais para ser digerido, então vai ser mais lentamente absorvido em relação ao arroz branco. Não é que não possa, às vezes uma porção pequena de arroz branco, diante daquela estrutura que foi montada pelo nutricionista, aquele prato ele tem uma carga glicêmica mais baixa. Então aquilo ali não vai provocar aquele tal pico de insulina. E às vezes é permitido sim, por isso tem que ser conversado com um profissional, o médico, o nutricionista, que geralmente é o que termina prescrevendo esses tipos aí de dieta. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado aí essas informações, que amanhã a gente vai estar falando de uma outra estrutura de estratégia alimentar, que é a dieta cetogênica. Então um abraço grande, bora que a vida está passando. Não deixa de comentar aqui embaixo o que é que você mais gostou. Compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos, que eu não tenho dúvida nenhuma que você vai trazer muitos benefícios para eles. Porque no momento que a gente está vivenciando emagrecer, melhora a imunidade, você vai estar ajudando outras pessoas até não terem complicações por esse novo coronavírus. Vamos todo mundo junto aí, que a gente vai superar com louvor essa situação. Bora que a vida está passando!